Olá, pessoal do Terceirão, tudo bem? Conheço alguns de vocês, provavelmente, do ano passado. Meu nome é Tiago, professor de literatura, e eu estou aqui para lembrar vocês um pouquinho do que a gente viu ano passado e para a gente, assim, poder continuar depois as aulas desse ano mesmo, né? E, bom, no segundo ano, vocês começaram com romantismo, com os romances da época, né? Uma época em que o Brasil estava lutando pela sua independência, então havia muitas coisas escritas sobre o índio, sobre a nacionalidade brasileira, coisas desse tipo. E aí depois a gente entra no realismo, e no naturalismo e no parnasianismo, todos esses ismos aí. E o que é esse realismo, naturalismo, parnasianismo? Aí a gente tem um grande escritor brasileiro, que é Machado de Assis, e ele escreve com todo o tom irônico dele, críticas, né, sociais, né, críticas ao Brasil daquela época. Mas o realismo, ele tem esse tom, como o nome diz, né, mais realista. Então, não tem aquele sonho do romantismo, aquele desejo, aqueles sentimentos. É algo mais objetivo, mais claro, mais prático. Então ele tenta descrever o homem, a mulher da época, como as coisas funcionavam aqui no Brasil imperial, né? Como que tudo, como era o Rio de Janeiro, né? Como capital do país. Então, principalmente Machado de Assis. Já os naturalistas, né? Como o Cortiço, por exemplo, de Aloysio Azevedo, eles têm um tom mais pessimista mesmo. É como se a sociedade estivesse doente e ela precisa se tratar, né? Então ele descreve a sociedade como algo doentio, sujo, certo? Letal. Então existe isso na literatura naturalista. Já o parnasianismo tem um tipo de poema que foca na perfeição artística. Então, já que não estava na moda, né, expressar sentimentos mais, eles focam nessa descrição de objetos, de obras de arte, a arte pela arte. Só que aí passa esse período, a gente tem uma retomada dessa questão mais sentimental, mais espiritual, e aí os simbolistas começam a produzir, né, seus poemas com essa pegada mais do sonho, da religião, dessas questões. E a gente tem o que a gente chama de pré-modernismo, né? Já no Brasil República, né, nessa transição, fim de monarquia, a gente tem alguns escritores importantes, e aí eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas alguns como Lima Barreto, né, como o Fernando Sabino, como o Monteiro Lobato, certo? Pets Mortas, um livro muito interessante, ou Os Sertões, por exemplo, né? Que são autores que escreveram num momento de transição do Brasil, monarquia para o Brasil República. Então é um momento de inquietação, de querer entender o que está acontecendo, né? Então a gente percebe isso na literatura, né? Os Sertões mesmo é uma guerra, considerada uma guerra contra a monarquia, né? Como se o Antônio Conselheiro fosse um último monarquista a ser combatido no Brasil, né? E aí a gente percebe que em todo esse período que vocês estudaram no segundo ano, é um Brasil em constante transição, com muitas mudanças radicais acontecendo, né? E os escritores tentam passar através da sua obra, né? da literatura, o que foi estar vivendo nesse momento, né? Qual era o sentimento, né? Esse sentimento mesmo pessimista de desacreditar nas pessoas, né? No ser humano. O que é esse tom, né? O que é estar vivendo esse sentimento, né? Nesse período. E aí a gente passa desse pré-modernismo e vamos entrar então esse ano no que a gente chama de modernismo propriamente dito, né? E aí a gente vai ver pessoas como Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado. Nós vamos perceber um Brasil muito mais amplo, né? Questões mais regionais também, esse olhar para esse Brasil tão múltiplo, né? Mas aí já é o começo da matéria do terceirão mesmo, né? É um Brasil muito mais próximo do que nós temos hoje, né? Essas décadas entre guerras e pós-guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, na verdade, realmente mudou muito o olhar de todos sobre tudo, né? Então nós temos até o pré-modernismo, uma literatura num período antes da Guerra Mundial, né?
um período que viveu ali só a guerra do Napoleão, né? Que já foi algo grandioso, que já foi algo que mexeu com o mundo da época, mas não no nível de fato da Primeira Guerra Mundial. E literatura é isso, né? Então a gente está vendo que a literatura é um meio de se expressar, é um jeito de entender aquela época, é um jeito de se manifestar numa época, né? De se expressar, de deixar marcada a sua impressão, a sua percepção e a sua opinião sobre o que está acontecendo em um determinado período, né? E por isso é que a gente precisa lembrar de tudo que já foi, né? Para chegar agora no finalmente, né? No que foi essa literatura do nosso momento, né? Ou a literatura desses últimos 100 anos, certo? Que se produziu de 1920 a 2020. Né? O que nós temos agora? Sobre o que se escreve, então? Né? Literatura agora é só o que é escrito num livro? Né? A gente sabe que não, né? A gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Mas para a gente refletir, então, sobre tudo isso, para podermos, de fato, começar, então. Tá bom? Acho que deu para fazer um resumaço aí. E a gente veio desde 1820 a 1920, né? Um século de história de produção artística, né? No segundo ano, e agora vamos, então, refletir aí sobre esse nosso último século. Isso é muito bom para vocês terem uma percepção mais ampla mesmo. Né? Acredito que como adolescentes, a adolescência nos faz muito imediatistas, né? Enquanto somos adolescentes, a gente não quer saber do antes e nem fica pensando muito no depois, né? Mas esse exercício da literatura vai ajudar vocês acredito que enxergarem um pouco as raízes de vocês, perceberem quanto essas raízes marcam vocês ainda e pensar no que vocês querem ser nesse presente e que marca vocês querem deixar até para o futuro. Né, como escritores que vocês podem ser, né, que vocês são, se quiserem. E é isso, gente. Qualquer coisa, estamos aí então, tá bom? Até a próxima.